A crise acabou de chegar num lugar que nós nunca imaginaríamos que seria possível. Quando ela chega nesse lugar que eu vou te mostrar, é porque nós estamos no limite do colapso. A emergência nacional declarada contra o Brasil. Essa medida vai ser publicada no Federal Register amanhã. O documento afirma que integrantes do governo brasileiro estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, sua família e seus seguidores, o que está contribuindo para o declínio deliberado da justiça no Brasil. A medida também cita censura e prisão por parte do Supremo brasileiro. Essa decisão ela é a base para sanções. Foi aplicada a lei Magnitsky contra o presidente do Supremo, Alexandre de Moraes, para poder bloquear ativos financeiros, tanto de Alexandre de Moraes e seus parentes. Forças Armadas do EUA dizem ter interceptado um ataque surpresa do Irã. É isso mesmo. As Forças Armadas dos Estados Unidos interceptaram com sucesso um ataque surpresa iraniano contra tropas americanas no Oriente Médio, anunciou o CENTCOM, Comando Central dos Estados Unidos, na noite desta terça-feira. Às 17h45 de hoje, forças do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica lançaram múltiplos mísseis balísticos a partir do Irã em uma tentativa de ataque surpresa contra forças dos Estados Unidos baseadas no Oriente Médio. Todos os mísseis iranianos foram interceptados com sucesso. As forças dos estados permanecem vigilantes e em estado de prontidão elevada, acrescentou a publicação. Trump prorroga estado de emergência contra o Brasil e cita perseguição contra Bolsonaro. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou por mais um ano a emergência nacional em relação ao Brasil, mantendo a declaração de 2025 e voltou a associar a medida ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na justificativa apresentada pela Casa Branca, o documento afirma que integrantes do governo brasileiro estariam promovendo uma perseguição política contra um ex-presidente, seus familiares e apoiadores. A decisão, publicada no Federal Register, alega que políticas brasileiras ameaçam a segurança e economia dos Estados Unidos. A prorrogação feita por Donald Trump, mantendo em vigor a declaração originalmente estabelecida pela Ordem Executiva de 30 de julho, será publicado nesta quarta-feira no Federal Register, o Diário Oficial dos Estados Unidos. A emergência nacional declarada contra o Brasil. A nossa correspondente lá em Washington, Mariana Jangiacomo, vai traduzir isso para a gente direto de Washington. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, é uma medida para expressar o descontentamento do governo Trump com ações do governo brasileiro. Essa medida vai ser publicada no Federal Register amanhã. O Federal Register é semelhante ao Diário Oficial do Brasil aqui nos Estados Unidos. E ela prorroga por um ano a declaração de emergência nacional com relação ao Brasil que o governo Trump adotou em 30 de julho do ano passado. À época, essa declaração foi usada para impor tarifas contra o Brasil, com base nesses mesmos motivos que o governo Trump continua alegando agora. Esse documento diz, então, que políticas, práticas e ações do Brasil interferem na economia dos Estados Unidos, afetam a liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos. O documento também afirma que integrantes do governo brasileiro estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, sua família e seus seguidores, o que está contribuindo para o declínio deliberado da justiça no Brasil. A medida também cita censura e prisão por parte do Supremo brasileiro. Colocar nessa conversa o nosso analista internacional Lorival Santana. Os Estados Unidos adotam essa designação, essa emergência também contra outros países, Lorival. Qual é o peso dessa decisão americana anunciada hoje? Boa noite. Boa noite. Sim, essa decisão ela é a base para sanções. Por exemplo, a sanção que foi aplicada pela lei Magnitsky contra o presidente do Supremo, Alexandre de Moraes, para poder bloquear ativos financeiros, precisa estar sob essa designação.
Em dezembro, a sanção contra o Alexandre de Moraes foi retirada, né, depois de uma negociação com o Brasil, se o governo americano decide adotar novas sanções contra qualquer indivíduo ou empresa ou organização no Brasil, precisa estar em vigor essa designação. De fato, como a Mariana explicou, ela não tem efeito comercial, porque a Suprema Corte derrubou essa vinculação, mas ela tem esse efeito das sanções. É interessante porque, tradicionalmente, existem 46 entidades, organizações e países que estão sob essa designação pelos Estados Unidos, e normalmente são os países mais comuns, que comumente você identifica com isso. O Irã, desde 1979, a Rússia, depois da invasão da Crimeia, Belarus, a Coreia do Norte, a Síria, Cuba, Venezuela, Myanmar, Zimbábue, Nicarágua, Sudão do Sul, são os países que costumam ter esse tipo de designação. Mas agora, depois que assumiu nesse segundo mandato, o presidente Trump acrescentou outros 3, além do Brasil, que não costumavam estar nela: México, Canadá e China. Por quê? Por causa da questão das drogas. Se aplica ao Brasil, motivos políticos. Essa designação está associada ao interesse de Trump de pressionar o Brasil para não adotar legislação que faz o que ele considera uma censura contra as redes sociais americanas, que obriga essas redes a entregar informações sigilosas sobre usuários segundo o Trump, também que cobra impostos sobre essas redes. Tudo isso é considerado uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Então, existe também todo esse arcabouço relacionado a esse interesse muito grande que o presidente Trump tem de pressionar o governo brasileiro e a justiça brasileira em relação a isso. Você, nessa parte final do seu comentário, falou tudo o que foi dito quando os Estados Unidos lançaram a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Ou seja, com essa renovação dessa lei de emergência, isso poderia vir a ser aplicado num outro momento. Exato, fica à disposição né, do presidente Trump, do secretário do Tesouro, né? E isso está separado de outras sanções que são os dos vistos, a suspensão dos vistos, tanto de Alexandre de Moraes e seus parentes, quanto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha e seus parentes. Isso o Departamento de Estado tem autonomia para fazer independentemente dessa designação, isso está dissociado. Mas a Lei Magnitsky e outras sanções econômicas contra organizações, países e contra pessoas dependem dessa designação por um decreto de 2017 do próprio presidente Trump. A crise acabou de chegar num lugar que nós nunca imaginaríamos que seria possível. Quando ela chega nesse lugar que eu vou te mostrar, é porque nós estamos no limite do colapso. Ou talvez o colapso já foi iniciado. Vamos relembrar. Primeiro começou com a revolta do supermercado. Todos os dias, milhares de brasileiros revoltados gravando vídeos dos seus próprios celulares, né, indignados com o custo de vida e o preço da carne, do arroz, do feijão, do vinagre, do óleo, do açúcar, de tudo. Tudo está mais caro. E essa crise, ela ficou bem marcada na história do nosso país com vídeos como esse. Papo reto mesmo. Pensa bem antes de votar no Lula, velho. Pensa bem em quem vocês vão votar, fala a verdade. Porque tu mora sozinho, tu e tua mulher, velho. Ah, mano, quero comer contra filé. Comprar um quilinho ali, vida. Toma, a brincadeirinha aí. Vai se fuder. A revolta dos supermercados. Também tem a revolta das lojas, do Aluga-se, né? A expansão da maior franquia que o Lula já criou, que é a do Aluga-se, que são vídeos como esse aqui, ó. Aí, pessoal, o PT conseguiu arrebentar com o país em 3 anos com a economia. Como que foi chegar a esse ponto, pessoal, o comércio brasileiro? Como que foi chegar nisso aqui, ó? Estou no Brás, pessoal. Dia de sábado, vai dar 8 da manhã, estou no Brás. Como que em menos de 4 anos, o cara conseguiu fazer com que uma das maiores potências, que é o Brás, ficar dessa maneira aqui, pessoal. Vídeos como esse circulam todos os dias no Brasil.
os pontos comerciais das cidades, e aqui nós estamos falando do Brás, um dos principais pontos comerciais do Brasil. Quem é de São Paulo conhece muito bem. O Brasil inteiro conhece porque o Brasil inteiro costumava ir aí para fazer compras. Só que aí veio a narrativa do governo que é o quê? Ah, mas esses polos comerciais, eles estão aparentemente vazios porque as pessoas estão comprando online. Isso aqui eu já provei que é mentira, porque a compra online ela representa em torno de 5 a 6% do varejo no Brasil. Ou seja, não houve uma transição da compra física para a compra online para explicar esse esvaziamento, né, das ruas dos polos comerciais e do fechamento das lojas, que a maior franquia hoje no Brasil é a Aluga-se. E agora eu quero mostrar para você onde a crise chegou. Mas antes de te mostrar onde a crise chegou, eu preciso que você entenda isso aqui. Todas as grandes cidades do Brasil têm um centro de distribuição, que é onde eles recebem os produtos agrícolas, verduras, frutas, legumes, e de lá distribuem para supermercados, mercearias, verdurões. Esse centro de distribuição ele sempre é muito cheio e muito movimentado. Porque é ali que entra, é o que linka, o que conecta o produtor rural com o consumidor final. É ali que você recebe na cidade toda a produção da região agrícola, certo? Pois bem, olha isso aqui. Isso aqui é algumas imagens do que é o Ceasa. É o que eu quero falar agora. Ceasa são centros de distribuição, tá bom? Que distribuem o Ceagesp, tem aqui, por exemplo, o Ceagesp, gigantesco o Ceagesp, né? Ceasa de São Paulo. Então é aqui onde as pessoas vão lá para buscar os legumes, verduras e frutas e levar para outros pontos de venda. Aqui é o atacadão do legume e da verdura. Isso aqui é extremamente importante em qualquer cidade grande, até de médio porte. Dito isso, vou mostrar para vocês agora como que a crise está atingindo o Ceasa. E fruta, pessoal, não vende mais não. O povo também tá entregando agora online a mexerica, pessoal. A banana tá indo pelo Mercado Livre, pessoal. Não é possível, porque... Olha aí como é que tá aí, ó. 10 horas da manhã, pessoal. Olha lá o mercadão lá. Como é que tá aí, ó. A zona cerealista, a área das frutas, pessoal. Maicão do Brás quer saber o que aconteceu, pessoal. Com o movimento aí, pessoal. Maicão do Brás quer saber. Contra fatos no argumento. Jaca também tá indo pelo Shopee, pessoal. O que era Ceasa? O que era Ceasa? Foi só Lula entrar pra acabar com tudo. Alô, meu patrão. Eu tô perguntando aqui o povo. O que era Ceasa, meu irmão? O que era Ceasa? Foi só Lula entrar pro negócio acabar. Olha. Faz o ela aí, ó. Aí, ó. Flávio Bolsonaro vem aí pra salvação da pátria aí. É ou não é, bora votar vai? nele, bora ver da vitória, viu? É, aí, ó. Segue o irmão aí, ó. Segue o varão aí, ó. Segue o varão, segue o conselho, porque desmantelou. Tô perguntando o que era essa Ceasa, meu amigo, o que é hoje. Tá tudo acabado. Tá ou não tá? Tá desmantelado o negócio ou não? Desmanteladão, Tobão. Meu Deus, a gente faz assim um zoom assim, ó, ali, ó, patriota. Aí, ó. Tá tudo acabado, Tobi. Acabou, tá. foi tudo, Tobi. Meu Deus do céu. Meu amigo, não dá não, não dá não. Ei, não dá pra continuar desse jeito não, meu amigo. Tá desmantelado. É Flávio Bolsonaro na cabeça. Aí, ó, ninguém quer Flávio mais não. Bolsonaro. É ou não é? É o filho do mito, mito. Acabou. Acabou, filho. Essa é a pior administração do Brasil. A pior administração do Brasil. Lula é o pior administrador. Lula é a pior coisa que aconteceu no Brasil, é Lula. Eu não sei não, mas eu acho que esse cara não gosta muito do Lula. Ceasa vazia. Aqui em Goiânia, em todas as cidades do Brasil, as capitais. E não tem como falar que, mas o povo tá comprando online. É que nem ele falou, o povo tá comprando banana online. O povo tá comprando laranja, a mexerica agora é online. Não, o povo simplesmente não tem dinheiro para comprar mais. E aí os estabelecimentos ficam vazios, os centros de distribuição estão vazios. E ali quem compra, normalmente são os supermercados, são as mercearias, os verdurões. Quer dizer que tem várias empresas ali na frente ou por trás
que não estão tendo fregueses, ou seja, não está tendo a demanda, não está precisando ir no Ceasa preencher os seus estoques com os mantimentos vendidos ali. Isso é um colapso que a gente está vivendo. E o governo está fazendo de tudo para tentar esconder a gravidade desse colapso agora, tentando jogar ali para frente, para depois das eleições. Escuta o que eu estou te falando. Flávio vai ganhar, mas quando o Flávio ganhar, o Flávio vai receber um Brasil tão destruído, tão esfacelado, que nós vamos precisar de um ano para começar a reconstruir a nossa economia. Agora, tem como reverter? Tem. Agora, se o Lula ganhar, esquece. Me desculpa, isso não é fatalismo sensacionalista, não. Se o Lula conseguir vencer essas eleições, o Brasil está acabado, meus amigos. Eu estou te falando, vai ser um Brasil que vai passar fome, o desemprego vai explodir, as empresas vão fechar, quem tem dinheiro para gerar riqueza e abrir novas empresas vão embora do Brasil, como já estão indo para o Paraguai, para a Argentina, muita gente indo para os Estados Unidos, mas são as pessoas que têm condição. Quem vai fugir do Brasil são as pessoas que têm condição de fugir, são as que poderiam investir em novas empresas e gerar emprego, mas não vão fazer isso, porque não vale a pena mais fazer isso no Brasil. Por isso que a gente tem que vencer essa eleição. Lula e o PT se deram muito mal na justiça eleitoral ao atacar Flávio Bolsonaro. Se você quer ver esse revés, fica aqui e ainda vai ter uma notícia pior pro PT no final. O PT correu ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo multa contra Flávio Bolsonaro e pedindo a remoção daquele vídeo de inteligência artificial do Bolsonaro, aquele exibido na convenção do PL em que a imagem do Bolsonaro apoia o filho. Só que veio a distribuição do processo e os petistas se ferraram, porque o processo caiu com o ministro Nunes Marques na relatoria e ele tem um entendimento sobre isso que eu já vou te mostrar qual que é. Leia aqui comigo o que publicou o Valor Econômico. O ministro Nunes Marques, do TSE, presidente, foi definido como relator da ação em que o PT questiona um vídeo em que uma imagem gerada por inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece dando apoio à candidatura do filho, o senador Flávio Bolsonaro, à presidência. E por que isso importa? Porque o Nunes Marques, muito provavelmente, ele vai dar uma decisão negando os pedidos do PT. Porque ele entende que o uso de IA nas eleições é permitido quando não é para prejudicar um outro candidato. E ele disse isso, gente, expressamente para a jornalista Carolina Brígido do Estadão. Acompanha aqui comigo, ó. Já aparece aí no título, ó. Usar IA para fazer campanha é lícito, mas não pode usar para prejudicar alguém, diz Nunes Marques. O presidente do TSE, Nunes Marques, disse ao Estadão que o uso de IA por parte de campanhas é lícito. Segundo ele, só há problema no uso da tecnologia se houver ofensa a candidatos políticos ou outras pessoas. Aspas do ministro. Usar IA para fazer campanha é lícito, o que não pode é usar para prejudicar alguém. A declaração do ministro foi dada aí nesse domingo, dia 26, um dia depois da convenção do PL, que oficializou o Flávio Bolsonaro à presidência. E aí aqui, ó, Nunes Marques informou que, como o TSE ainda vai examinar o caso, ele não podia se manifestar sobre essa situação específica. Mas ele lembrou que a IA é uma tecnologia em uso inclusive no judiciário e, portanto, não deveria ser criminalizada de forma genérica. Certo ele, eu mostrei aqui no canal, mostrando lei, artigo, traduzindo tudo para você alguns dias atrás. Agora o PT, gente, nessa, ele se deu muito mal. Será que eles ainda estão achando, por acaso, que as eleições esse ano, elas estão sendo conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes lá no Supremo? Ou que o Moraes ainda está no TSE? E tem mais. 5 dias antes do PT protocolar essa ação, o mesmo ministro assinou uma decisão num outro processo, dessa vez movido pelo PL, e a decisão é contra o Lula. Ou seja, vão dar aqui uma dupla notícia ruim pro PT. Leia aqui comigo na coluna da Malu Gaspar. O presidente do TSE, Nunes Marques, deu um prazo de 48 horas para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Federação Brasil da Esperança e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, apresentem esclarecimentos sobre o uso de canais oficiais do governo para promover programas da administração petista nas redes sociais. São cerca de 1.000 publicações apontadas pelo PL que foram feitas no perfil oficial do canal Gov, no Instagram, no X. Mas qual que é o problema, Deltan? O problema é que elas foram feitas dentro dos 3 meses anteriores à eleição. Ou seja, julho, agosto, setembro. Não pode esse tipo de propaganda institucional. E eles fizeram em julho agora. E aí, eles estão sendo questionados por isso, porque a lei proíbe dentro desse prazo a publicidade institucional.
E o ministro ele não parou no prazo não, mandou intimar o Facebook e o X para preservar integralmente esse material, porque a corte agora vai fazer um exame mais aprofundado. Ou seja, nada será apagado. E na análise preliminar do processo, o Nunes Marques ele escreveu algo que assusta o PT, que as postagens do governo, olha aí, ostentam, em tese, conteúdo compatível com publicidade institucional, que é proibida nesse mês, voltada à divulgação de programas, ações, obras e realizações governamentais. O que, em princípio, revela a plausibilidade jurídica da ação do PL que alega que Lula está desrespeitando a legislação eleitoral. Traduzindo aqui para você, deixando claro em bom português, o que ele disse é que, numa primeira olhada, o tribunal achou que a acusação contra o governo tem sim fundamento. E isso aí pode resultar em abuso de meio de comunicação oficial, o que dá até, em casos fortes, mais extremos, inelegibilidade, em casos que têm potencial de dano. E isso vai ser discutido. Isso aí tem ou não potencial de dano? Será, gente? O que vocês acham? Se olhar aqui a matéria inteira, ela mostra que eles usaram as redes sociais para fazer propaganda do gás do povo, do pé de meia, investimento recorde na agricultura familiar e por aí vai. Ou seja, eles estão fazendo, ao meu ver, aqui propaganda eleitoral disfarçada de propaganda institucional. Isso desequilibra o pleito. E a ironia fica completa quando a gente lembra do que o próprio Lula disse sobre essas regras eleitorais no dia 2 de julho agora, ao inaugurar uma obra. Olha o que o Lula disse. Mas fazer visita sem poder falar nada? Só visitando assim? Papagaiada desgraçada. Sim, gente, foi isso que o Lula disse sobre a lei que protege a igualdade da disputa, que impede quem está no poder de usar a máquina pública para se promover, o que ele chamou aí de papagaiada. E essa mesma lei eleitoral que o partido dele agora quer invocar com fervor de convertido, quando o assunto é punir o Flávio Bolsonaro. É a lei de propaganda, que o PT está usando contra o vídeo de IA do pai do Jair Bolsonaro, a imagem do pai apoiando o filho. Eu já expliquei aqui no canal, artigo por artigo, por que essa acusação contra o vídeo do Bolsonaro ela não se sustenta. Você pode conferir aqui, nesse canal, a minha análise jurídica sobre isso. E agora a decisão, gente, está com o presidente do TSE e nós vamos acompanhar cada passo, tudo o que acontece aqui nessas eleições, aqui no canal. Se você quer receber mais análises jurídicas, políticas, eleitorais durante as eleições, se inscreve aqui no canal e me responde. Quem chama a lei eleitoral de papagaiada, pode exigir que ela seja aplicada contra o adversário? Conta pra mim, curte o vídeo e vem virar membro para apoiar nosso trabalho. Grande abraço e até o próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.